Olá pessoal, é hora de ficar bem informado. Sim Notícias, edição desta quarta-feira. Começa agora com os principais destaques da região. Veja na edição de hoje. Uma motociclista ficou ferida ao ser atingida por um carro num cruzamento no centro de Linhares. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço dos acidentes nas rodovias federais em nossa região durante o feriadão da Proclamação da República. Bombeiros fazem buscas por um corpo no Rio Doce, aqui em Linhares. Foram encontrados os corpos do padrasto e da enteada desaparecidos no rio Itapimirim, no sul do estado. Samuel de Fraga traz as informações. Direto de São Mateus, Nariane Lopes tem os destaques da região. E aumentou a venda de fogos de artifício para os Jogos da Copa do Mundo. Bom, manusear esse artefato requer cuidados. Não era para menos, com o aumento das chuvas dos últimos dias, também subiu a incidência do mosquito Aedes aegypti em nossa região. Veja também os destaques do nosso esporte. Estes e outros destaques agora na TV Sim, esta é da Terra. A gente começa esta edição com um impressionante acidente que deixou uma motociclista ferida na manhã de terça-feira, feriado da Proclamação da República aqui em Linhares. Como você vê as imagens, a mulher conduzia a moto pela rua Capitão José Maria quando foi atingida em cheio por um carro no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. Após o impacto, a moto foi arrastada pelo carro por vários metros no asfalto. Bom, depois desse acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A suspeita é de que ele estivesse embriagado. O local do acidente é bem sinalizado e o condutor, o motorista do carro, não respeitou a placa de parada obrigatória. Ele pode responder por infrações e crime de trânsito, isso pelo fato de ter fugido do local sem prestar socorro. Nós tentamos contato com a motociclista ferida, mas ela respondeu que não queria comentar o caso. O feriadão prolongado foi marcado por acidentes graves de trânsito em nossa região. Confira este e outros destaques no Giro Policial. Nosso giro começa relatando casos de acidentes com vítimas fatais nesse feriado prolongado. Em Bebedouro, Marcos Pereira Rocha, de 38 anos de idade, estava conduzindo uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão. Com ele estava sua esposa, Elaine Gonçalves da Rocha, que foi levada para o Hospital Rio Doce. Segundo o boletim médico, ela está fora do risco de morte. O casal retornava de Sooretama, onde mora a mãe da vítima fatal, e estava indo para a Serra. O trecho da BR-101 que corta Bebedouro foi notícia já no segundo dia da Operação Proclamação da República, desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal. Na madrugada de domingo, em mais uma tragédia, Jadir Domingos, de 57 anos, e Dauana Donato Farias, de 29 anos de idade, morreram no quilômetro 165, altura da Brametal. Eles estavam em um veículo Gol, quando foram atingidos por uma carreta após tentativa de ultrapassagem no local. Este jovem foi preso pela polícia no bairro Nova Esperança após uma operação na região no feriado de Proclamação da República. Após informações relatando a atuação de grupos rivais na região, uma viatura da PM passou pela Avenida Lagoa do Testa, abordou Rian de Jesus Rossi. Na cintura dele, a polícia encontrou um coldre acoplado contendo um revólver da marca Taurus, calibre 38, com munições picotadas. Ele disse para os policiais que estava armado devido à guerra do tráfico que impera no bairro Nova Esperança. Foi levado para a 16ª Regional. Bom, sobre os acidentes de trânsito na BR-101, o repórter Enzo Teixeira conversou nesta tarde com o chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui da nossa região, Eduardo Costa Negro. Sobre esse assunto e sobre os números da operação, eu converso agora com o chefe da delegacia da PRF aqui de Linhares, Eduardo Costa Negro. Primeiro eu queria te agradecer pela entrevista e começo te perguntando se a gente teve acidentes graves aqui em Linhares. Sim, infelizmente sim, tivemos acidentes graves. É um momento de reflexão para a Polícia Rodoviária Federal e em especial para a sociedade. Acidentes aconteceram, em especial esses acidentes graves, nos momentos de menor fluxo, em momentos em que a rodovia estava menos movimentada e ocorreram, em sua grande maioria, por falha humana, exclusiva falha humana. Não era defeito no veículo, não era defeito da via. O condutor, sim, que deveria ter respeitado a sinalização, que deveria ter respeitado o direito do outro, não respeitou e tivemos acidentes graves e, infelizmente, mortes no feriado da Proclamação da República. A gente está falando, então, de imprudência.
de imprudência, de desatenção, de falta de respeito com os demais utilizadores do trânsito. Isso tudo acarretou um resultado que, para nós, Polícia Rodoviária Federal, é insatisfatório. A polícia sempre envidará esforços no sentido de reduzir mortes, reduzir letalidade do trânsito brasileiro, mas precisa sempre da colaboração de todos que utilizam o trânsito, sejam os condutores, sejam os pedestres, os ciclistas, todos esses precisam estar juntos com a polícia para fazermos um trânsito mais seguro. O Estado brasileiro como um todo não tem como disponibilizar um policial para cada veículo que está em circulação aqui na nossa rodovia. Então, a gente precisa de respeito à sinalização, de conscientização, de respeito com o próximo, de direção defensiva, para que tenhamos um trânsito mais seguro e que números desse porte não atrapalhem mais novos feriados. Se a gente comparar com os números do ano anterior, os números de morte cresceram esse ano. De uma maneira geral, o número de acidentes e acidentes graves se manteve num patamar de estabilidade. Por outro lado, o número de mortes ele cresceu realmente de forma preocupante, e isso mostra que esses acidentes que ocorreram, inclusive, como eu disse, num período de menor fluxo, são os acidentes mais violentos, considerando que neste contexto os veículos conseguem empreender velocidades mais altas, e aí eventuais interações entre eles têm uma letalidade, uma gravidade um pouco maior por conta desse fato. Então essa é a recomendação da PRF, que se tome mais cuidado, que redobre atenção, porque é importante chegar, mas é importante chegar, sobretudo, com segurança. Eu volto ao estúdio. Obrigado ao chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Linhares. E o Corpo de Bombeiros de Linhares segue procurando um corpo no Rio Doce. Bom, eles foram acionados por moradores, mas até agora esse corpo não foi encontrado. A ocorrência ela entrou na data de ontem, com a natureza de busca de cadáver, né? Então, a gente foi até o local indicado, a gente realizou um período grande de busca no dia de ontem e até o momento não havia sido localizado nada. Hoje pela manhã a gente está retornando porque a gente tem novas informações e a gente vai dar continuidade a essas buscas. A gente está tendo apoio da Defesa Civil, que vai atuar junto com a gente com uma lancha, que a gente vai atuar lá na área do rio mesmo, e continuar essas buscas até se exaurirem aí as possibilidades ou até que esse corpo seja localizado. E a Copa do Mundo começa oficialmente no próximo domingo, dia 20. Nesse período de jogos, a venda de fogos de artifício aumenta muito. Agora é preciso tomar cuidado ao manusear esse tipo de artefato. Já estamos em um período em que a compra de fogos de artifício está em alta, mas o uso desses artefatos requer muito cuidado. O local, quem vai soltar esses fogos, né, o estado de sobriedade dessa pessoa que vai soltar os fogos, o que você vai ter perto desses fogos que vão ser também ateados ali, porque os fogos de artifício você pode ter risco ali de queimadura, risco às vezes a gente já teve casos de amputação de membro, a pessoa vai soltar um fogo de artifício e pode ter a mão amputada ali, algum dedo, e você também tem o risco de você provocar algum acidente, além dos riscos para a saúde auditiva, né? Então você vai procurar soltar esses fogos em local aberto. Você não vai soltar fogos direcionados para objetos, para árvores, para fiação. Você não vai soltar fogos da sacada do seu prédio. Hoje em dia existem fogos dos mais diversos tipos: apito, bombinha, foguete de tiro. E para garantir a segurança e o uso correto, é importante observar também as recomendações do fabricante. Exatamente. A principal dica é você seguir a orientação do fabricante, a orientação das normas que existem com relação a fogos de artifício. Se você está no local que você não tem condição, você sabe que tem um público ali, e você coloca aqueles fogos de artifício direcionados para uma pessoa, você sabe que você pode ter uma situação que se agrave. Em eventos como esse, é quase que inevitável o consumo de álcool, mas fogos de artifício e bebida alcoólica não combinam. A prática é totalmente perigosa. Exatamente, a pessoa que não está na condição de sóbria, a pessoa que está alcoolizada, ela não vai ter uma percepção, ela não vai estar bem para operar aqueles fogos de artifício. Então como é que ela vai ter certeza de que ela está fazendo o correto? Curtir com moderação é o melhor a se fazer. Em caso de acidentes, acione o Corpo de Bombeiros. E importante, em caso de queimadura,
Em caso de acidente, imediatamente entre em contato com a emergência, Corpo de Bombeiros. Você liga para o 193 e o Corpo de Bombeiros vai atender vocês. Bom, o bom mesmo era comemorar os jogos, né, principalmente os Jogos do Brasil, sem fogos de artifícios. Isso porque esse barulho todo causa muito transtorno, né, aos moradores, a pessoas com autismo, a animais inclusive. Agora, se vai usar, usa com cautela, né, com parcimônia. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em nossa região. Quinta-feira de chuva em todo o Espírito Santo, Linhares com temperaturas entre 17 e 19 graus. São Mateus, variação entre 20 e 21. Cachoeiro com mínima de 22 e máxima de 23. Já em Vitória, mínima de 21, máxima 27 graus. A seguir o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, direto de São Mateus com Nariane Lopes e de Cachoeiro com Samuel de Fraga. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, começando o nosso giro direto de São Mateus. Nariane Lopes tem as informações da região. Olá, Nariane. Ei, Cláudio, é isso mesmo. Mais de 100 anos inativo. E agora, após obra de revitalização, o primeiro mercadinho de Conceição da Barra voltou à atividade. É quase impossível passar pela rua Coronel de Oliveira Filho e não olhar para o prédio. As cores laranja e verde chamam a atenção de quem passa pelo local. Mas o que realmente nos prende ao ambiente são as histórias que ele carrega. Sobre essas histórias, contam que teve uma ou duas pessoas que já morreram aqui, eu não sei ao certo se é só história, verdade ou não, que já viram crianças, né, andando aqui no casarão, mas tipo seriam assombrações ou almas penadas, sei lá. É muita história, mas eu realmente moro aqui já faz uns 2 anos e meio, praticamente. Nunca vi nada. Aliás, eu me sinto super bem aqui. Eu sempre gostei de arquitetura antiga e eu tinha vontade de comprar uma casa aqui na Barra. E essa região aqui, que é o centro histórico, sempre me agradou. E aí eu andei, comecei a andar, dar uma olhada em casas e tal. E um dia eu passei aqui na frente e vi uma plaquinha de vende-se. Aí eu falei assim, poxa, vou olhar esse casarão. De cara nova, porém respeitando a estrutura da edificação, o local ganhou um toque especial trazido pelo paulista Fábio. A estrutura toda do casarão ela estava super preservada. É uma estrutura forte, uma estrutura montada em cima de pedra rolada com óleo de baleia, né? E aí eu aproveitei toda a estrutura, não modifiquei as características, né, do casarão. Troquei todo o telhado lá em cima, porque estava, na época, bem ruinzinho, as madeiras já não estavam tão boas. E aí eu vim restaurando e mantendo o máximo que eu pude manter das características, né? Nos detalhes da parede, mesmo após a restauração, é possível ver que a edificação é antiga. Mas o que realmente deu certo aqui na mercearia é a mistura entre o passado e a quantidade de produtos modernos, sem contar que o lugar é super aconchegante. A decoração, eu procurei deixar uma decoração fazendo alusão a antigamente, mas os produtos são produtos todos modernos, né? Eu trabalho basicamente com produtos importados, alguns produtos são nacionais, mas todos eles são produtos que não são facilmente encontrados nos mercados aqui no norte do estado, entendeu? A princípio, o interesse era apenas a compra da casa. Porém, foi a partir de uma necessidade pessoal que o comerciante teve a iniciativa para o investimento. Quando eu comprei, eu não imaginei em fazer nada aqui embaixo, né? Eu só comprei mais por causa da casa mesmo, que eu queria morar na parte de cima e não tinha ideia nenhuma para fazer aqui nessa parte de baixo. Vim de São Paulo e lá eu já estava acostumado, né, a consumir alguns produtos que eu não encontrava aqui. Por essa falta, eu tive a ideia de, também para mim, né, para poder consumir, em vender esses produtos. Entre vinhos, queijos e espumantes, objetos antigos chamam a atenção. O investidor é um apaixonado por antiguidades. Que interessante, né? Uma história de tradição, amor e cultura. E por hoje é só, volto com você aí no Estúdio Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelos destaques aí de São Mateus. Já no sul do estado foram encontrados os corpos de padrasto e da enteada, arrastados pela correnteza do rio Itapemirim. Samuel de Fraga tem os detalhes pra gente. Olá, Samuel.
Pois é, Cláudio, olha, é isso mesmo. Os corpos foram encontrados nesta terça-feira no Rio Itapemirim, na localidade de Rive. O corpo do confeiteiro de Jaime Oliveira, de 43 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, preso às margens do rio, próximo a um posto de combustíveis, por um funcionário por volta das 5 horas da manhã, a cerca de 300 metros do local onde desapareceram. O corpo de bombeiros imediatamente foi ao local e fez o resgate. E depois de buscas pela superfície utilizando caiaque e apoio de drone, quase 48 horas depois, o corpo da menina Rita de Fátima Ferreira Braga, de 9 anos, foi encontrado por volta das 11h30 da manhã, preso a galhos no meio do rio, um pouco mais distante de onde foi encontrado o corpo do padrasto. A família passava o domingo às margens do rio pescando. Foi quando o padrasto e a enteada, em determinado momento, resolveram entrar na água. A menina então se agarrou aos ombros do padrasto e poucos minutos depois de entrarem no rio, os dois acabaram sendo carregados pela correnteza. Começou hoje e vai até sábado, Cláudia, a campanha de recolhimento de materiais recicláveis no centro de Cachoeiro. O ponto de coleta é em frente à agência do Banco do Brasil na Praça Jerônimo Monteiro e recebe papel, papelão, plástico e metal. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o objetivo é incentivar a população quanto à separação, entrega e destinação de materiais recicláveis, que pode ser feito a qualquer momento do ano por meio dos pontos de entrega voluntária. Além disso, os cidadãos podem realizar a entrega de resíduos em 76 escolas municipais ou com os coletores na própria Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro de Itapemirim, a Ascomirim, que é para onde os itens recolhidos em outros pontos são destinados. Olha o funcionamento do ponto de coleta de 7 da manhã às 7 da noite. Já no sábado, a população pode realizar o descarte de 8 da manhã até a 1 da tarde. Uma boa oportunidade aí para descartar aquele lixo que está dentro de casa, né? E o descarte de forma correta. Bem, a cidade de Iguaçuí está em alerta devido às chuvas fortes que caíram durante toda a noite na região. Segundo a Defesa Civil, o rio Veado, que corta a cidade, está em seu nível muito acima do normal. Na zona rural foram registrados vários deslizamentos de encostas. Na manhã desta quarta-feira, o nível do rio era de 3,60 metros, quando o seu normal é de aproximadamente 2,30 metros, o que levou a Defesa Civil a emitir um alerta. 3 pontos de deslizamentos em São Romão interditaram a pista. Não houve danos de imóveis e nem feridos. O alerta é para que todos fiquem atentos e, se perceberem risco de deslizamento, que entrem em contato imediatamente com a Defesa Civil ou procurem lugar seguro. Já em Mimoso do Sul, um muro de contenção desabou sobre 3 casas durante a madrugada no bairro Morro da Palha. As famílias que tiveram que deixar seus imóveis foram realocados por meio do aluguel social. Ninguém ficou ferido. Em Cláudio, eu fico por aqui, volto com você aí no norte do estado. Até a próxima edição, hein? Tá certo, obrigado, Samuel, pelos destaques. Até a próxima edição. Veja agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 892 a saca. Arábica 7, R$ 798. Conilon tipo 7, cotado a R$ 522 a saca. Um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco os destaques do esporte. Voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Aumentou a incidência do mosquito Aedes aegypti em Linhares e região. Bom, no mês de setembro, o índice era de menos de 1%. Em outubro, houve um aumento de 73% ao subir para 1,32% dos imóveis. Bom, outro alerta é quanto ao resultado do levantamento do índice rápido, LIRA, que apresentou um índice ainda mais alto, chegando a 3,4% dos imóveis com a presença do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus. O levantamento é feito em todo o município de Linhares, em todos os bairros, uma única vez por semana, de forma aleatória. Para fechar o Sim Notícias, vem aí os destaques do esporte. O Cláudio Henrique, Linhares nas artes marciais. Pois é, foi divulgada ontem a atualização do ranking da Confederação Brasileira de Wrestling ou Luta Livre. O linharense Enzo Pegoretti mantém a primeira colocação na categoria sub-15 até 75 quilos. Veja aí, Enzo é o primeiro
e é a categoria livre, né? Na luta greco-romana, ele está em segundo lugar. O linharense também é quarto colocado na categoria sub-17, mesmo sem ter lutado a última etapa até 71 quilos. Por quê? Motivo de contusão. E hoje ainda estamos de luto com a confirmação da morte de Isabel Salgado, a Isabel do vôlei de quadra e de praia, aos 62 anos de idade. Isabel é um ícone no nosso vôlei, no Brasil e mundo, e como postura, como jogadora e profissional, marcou época. Certa vez, o Brasil jogava e perdia para o Japão, e o público hostilizava os adversários. Isabel, em determinado momento, pediu um microfone lá do ginásio e falou para o público: olha, se vocês continuarem agredindo o time japonês, como vocês estão fazendo, não tem mais jogo. Aí o jogo prosseguiu, o Brasil perdeu, mas o público respeitou os adversários até o final. Essa é a Isabel. Bom, faltam 4 dias para a Copa do Mundo. Este é o espírito que deve prevalecer nesta competição. Obrigado, Altemar, pela participação. Siga nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Cine Linhares. Bom, assinantes da Sky aqui na região norte também nos assiste pelo canal 316.1. Na Grande Vitória, assinantes Claro TV nos acompanha também pelo